atenção. Professor José Eduardo Franco, um amigo, de ter aberto espaço, né? E está compartilhando um pouco, que eu acho que, de certa forma, é uma maneira de a gente fazer um laboratório de ideias aqui. O meu trabalho em si, do que é o grosso, vamos dizer assim, que eu venho trabalhando, é com os jesuítas. A parte administrativa deles de propriedades e outras atividades que eles exercem. Mas, nos últimos anos, eu vim fazendo uma atividade híbrida, que já foi uma parte apresentada aqui num outro momento, um projeto. São projetos que eu desenvolvi no Brasil com apoio FAPESP, ligados à arquitetura. Então, arquitetura no período colonial, né? Então, quem assistiu a última, né, que eu trabalhei aqui, foi com relação a um engenheiro arquiteto, José Manuel de Carvalho Negreiros, que é a segunda metade do século XVIII, que é filho de Eugênio dos Santos. Então, só para não fazer a confusão, eu vou falar hoje de José de Figueiredo Seixas, não é ligado ao outro trabalho. Esse aqui é um outro projeto, esse daqui já CNPq, que eu identifiquei dentro daquilo que seriam as documentações que eu acabei encontrando, para poder trabalhar um pouco o que seria arquitetura e urbanismo. Então, o que me interessa em termos de pesquisa, e que eu noto uma ausência muito grande, muito mais no Brasil do que em Portugal, é o conhecimento sobre a produção teórica da construção da ideia de espaço no Brasil, né? Então existe a prática dos engenheiros militares, porém quando o aluno da área de arquitetura vai estudar, ele não estuda, quando estuda a questão dos clássicos, Alberti, Vitrúvios, mas se esquece que Portugal está produzindo desde o século XVI uma quantidade de textos, se não de grande porte, mas de pequeno porte, com algumas estruturas, mostrando uma preocupação com a arte de edificar e aquilo que seria a remodelação do espaço urbano, a questão da ideia do renascimento, mais funcional ou menos funcional. Então, o que eu vou estar falando com vocês é do Tratado de Arruação, do José de Figueiredo Seixas. Esse documento, ele foi escrito segunda metade, final da primeira metade do século XVIII, começo da segunda metade, aproximadamente 1760. O José de Figueiredo Seixas, ele é conhecido, assim, basicamente por alguns autores que trabalham, normalmente o professor Rafael Moreira é o que mais cita, mas o texto nunca foi desenvolvido na sua totalidade. O documento em si, que faz parte da Biblioteca Nacional e que existem cópias em outros lugares, ele é citado em frases, mas nunca foi, na realidade, fixado o texto, que foi o meu trabalho, né, de fixação do texto e enquadramento do texto dentro daquilo que é a produção teórica do século XVIII. Então, a primeira indagação que eu tenho, ou pelo menos que eu fiz, é do José Figueiredo Seixas. Ele nasce em Viseu, começo do século XVIII, depois praticamente há quase uma ausência de informação até encontrá-lo na cidade do Porto, atuando na década de 30, né? Aí é bom que se faça a referência que a gente está naquele momento em que o Brasil tem a descoberta do ouro, há um impulso daquilo que seriam as atividades do Dom João V, e há também uma efervescência de construções que acabam acontecendo nesse momento. Numa primeira construção que ele realiza, né, porque ele na realidade é arquiteto e escultor-pintor, ele realiza uma tradução em 1732 do livro do jesuíta André Aposo. Então, sempre cruzando, porque já me interessava algumas. André Aposo, a gente está falando do século XVII, ele é responsável pela pintura do teto da Igreja de Jesus em Roma. E é justamente o primeiro a pensar como se fazer perspectiva em teto de igreja. E que vai ser uma influência da escola portuguesa a partir da primeira metade do século XVIII, vai ser a entrada através do Nicolau Nasoni, que é parceiro, né? O José Figueiredo Seixas trabalha com Nasoni em várias obras no Porto. Esse texto, que é, na realidade, Perspectiva Pictorum et Architectorum, é publicada em 1700, mas a tradução é feita nos idos de 1732. Existe, aí fui consultar, agora há pouco tempo mesmo, eu transcrevi toda
esse texto que está na Biblioteca Geral de Coimbra, né? Então eu vi a redação dele, eu peguei o caderninho e aí eu vi que ele tem mais um texto ainda que os autores não citam sobre desenho, né? Com relação a esse texto de perspectiva, existem algumas outras traduções que aí eu quero estabelecer qual é o texto do André Raposo, mais o texto do Figueiredo Seixas e de um outro religioso, José de Santos Vilaça, que é um pouquinho posterior. Então vê como que tem as variações da tradução, que eu notei que a construção do texto sofre algumas interpretações a partir da prática, né? E o próprio José Figueiredo Seixas, ele vai chegar num dado momento, nesse livro que ele faz a transcrição, ele vai questionar algumas práticas portuguesas em relação àquilo que o André Raposo colocava, né? Então isso daí é interessante. Mas o foco meu não é esse texto, está sendo a continuidade da pesquisa para outros projetos, né? O que eu tenho como depois o traçado do percurso biográfico do José Figueiredo Seixas. A partir de 1934, ele está trabalhando com o Nazone em várias igrejas, a Igreja da Sé, a Igreja da Torre dos Clérigos, estou falando sempre da cidade do Porto, né? Ele não atua em Lisboa, então o referencial é do norte. E aí a gente tem Passo das Ordens de São Francisco, que ele está trabalhando, o Solar do Fafiães, ou seja, tem várias obras do Nazone em que nós temos uma participação do José Figueiredo Seixas, até ele criar vamos dizer assim, uma independência e começar a atuar de uma forma profissional no contexto da cidade do Porto. Então, o que a gente vai estar encontrando? A gente encontra documentação, principalmente da atuação dele na Igreja do Carmo, que é na parte alta da cidade, perto da universidade, e na Igreja da Lapa, em que ele vai fazer intervenção e ele vai fazer a discussão do projeto. Além dessas duas atuações que são as principais, ele também trabalha em duas outras obras importantes, que é a Igreja de Vila Real, né, também Vila Real, norte de Portugal, né, próximo ali do Porto, e o Solar de Mateus. Ele teria trabalhado na capela do Solar de Mateus, né? Então, dentro dessa situação, o que é possível rastrear? Que ele entra para a Irmandade do Carmo, não faz os pagamentos, nem a mulher dele faz o depósito da joia, o que seriam assim condições necessárias para fazer parte da Irmandade. Ele vai estar atuando com a Irmandade na discussão do projeto. Então aí eu não vou ficar aqui elencando, mas foi feito um levantamento de quanto cada período ele recebeu por luvas, pelo pagamento, como foi a montagem, contratação de outros serviços, né? Uma preocupação dele de contrato dos serviços prestados, ou seja, uma das dificuldades que a gente tem no século XVIII é que os mestres de obra, na maior parte das vezes, não cumprem aquilo que prometem no acordo oral, né? Então, aí na questão daqui, até de certa forma, a gente sabe que isso acontece nos dias de hoje, né? E aí, o que a gente vai ser interessante é perceber que ele vai cuidando de várias obras concomitantemente na área do Porto e na área de Vila Real, né? A igreja de Vila Real é mais influenciada. Isso a gente está falando 1750, já 53 até 57, 58. O que é importante dizer nesse momento? O que impacta o trabalho dele de alguma maneira? A gente sabe que a gente tem o terremoto aqui em 55, 1º de novembro, e depois a gente tem o trabalho do Manuel da Maia junto com o Eugênio dos Santos. Nesse período, no Porto, o que está acontecendo? Nós temos a intervenção do Pombal, que coloca um primo dele, que é o João Almada e Melo, então, que vai administrar o Porto e que também vai ter uma política de reforma urbana da cidade do Porto. Ou seja, o que teria embasado José de Figueiredo Seixas? Seria uma experiência dessa remodelação de Lisboa para a constituição do texto, até olhando aquilo que eram as considerações do Manuel da Maia e do Eugênio dos Santos, em termos de largura de rua, altura dos prédios, a questão de salubridade, questão de adequação do espaço. A outra fonte importante, e que ele cita propriamente de conhecer, e aí não é possível entender talvez como ele teria chegado a essas informações, diretamente ou por uma experiência do João Almada, da remodelação da cidade do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, que passa a ser a sede daquilo que seria a colônia, com a transferência em 1763
da capital, que era Salvador, para o Rio de Janeiro, ela já vem com o Conde de Galveias uma série de reformulações. O arco, o aqueduto da Lapa, que vai trazer a água para o Lago da Carioca, e a reurbanização da parte histórica do Rio de Janeiro, onde que é a casa do governador, depois Praça 15, ele vai ter uma referência sobre isso. O que na realidade é possível entrever dentro desse movimento é que a partir do século XVII nós temos vários engenheiros militares que vão estar atuando no Brasil. Muitos deles do Luiz Serrão Pimentel, que é um dos professores importantes, e depois do Manuel Azevedo Soares, que também tem a sua atuação, e é o engenheiro português que é amplamente conhecido. E muitos deles vão para a América, têm experiências, principalmente nessa fase, naquilo que é a definição dos limites do território na região do Maranhão, Pará e também lá no Sul, e aquilo que seria a constituição de fortificações e fortalezas. Então a gente está falando, por exemplo, desse período, a ocupação do Amapá para nós, né? Macapá. E as plantas que são feitas respeitando uma certa geometria a partir daquela estrutura básica da forma quadriculada que surge a partir da igreja e do centro da cidade. Esse material parece que na mente do José Figueiredo Seixas é importante, e principalmente os impasses que ele encontrava na cidade do Porto. Primeiro, a cidade do Porto ela tem assim, elevações mais abruptas que a cidade de Lisboa, né? Uma população extremamente adensada, ruas que não tinham um caráter retilíneo, e na realidade o que dificultava a circulação de veículos, já aumentando o número de carruagens, de pessoas, o que dificultava também o comércio e também escoamento de produção. Além de outras situações como a questão da salubridade, o cheiro, o despejo de resíduos, que ainda era feito de forma primitiva. Então ele acompanhou esse movimento, e até a relocação, o que a gente pode pensar, a parte baixa do porto, ocupada na região ribeirinha mesmo, quando a gente olha para aquilo que é a Igreja do Carmo e depois a Igreja da Lapa, elas já estão mais afastadas, né, principalmente a do Carmo, numa parte mais elevada, tendo uma outra constituição de espaço no seu entorno. Então a gente já vê uma preocupação maior com o tipo de edificação, o tipo de construção e o tipo de padronização. Desse período, que está justamente coincidindo com a construção do da Igreja da Lapa, que ela na sua origem ela foi feita por um Stockler, né, Glamer Stockler. O projeto ele não continua a execução do projeto. O José Figueiredo Seixas ele é convidado para avaliar o projeto, vai fazer intervenções na Capela Mor, e aí existe uma série de documentos que vão mostrando o aumento da parede, fazer o deambulatório, se a Irmandade aceita ou não o deambulatório. Então há uma série de questões técnicas que vão sendo possíveis serem controladas pela documentação. Da mesma forma, a Igreja do Carmo, há uma discussão intensa com relação se a fachada deveria ter ou não varanda. E até foi feita uma consulta depois do Nazone, que conclui que não deveria ser feita a varanda na fachada da Igreja do Carmo, que era conforme o projeto inicial do José Figueiredo de Seixas, né? Praticamente, nesse movimento, há uma documentação. Isso eu estou falando documentação do quê? Olhar a documentação da Irmandade da Lapa, no Porto, e olhar a documentação da Irmandade dos Carmelitas na igreja. Então, são documentações distintas, né? O que a gente pode ter como algo importante, o José Figueiredo Seixas vai pintar a sacristia da Igreja dos Clérigos, que não é, vamos dizer assim, tão visitada, né? Todo mundo vai para o corpo principal. E ele também pintou uma parte da Igreja do Carmo, só que depois ela foi reformada, ou seja, não existe mais a pintura que foi realizada por ele, né? Então, o que a gente pode ter aí como uma situação de interesse é entender esse tratado de arruação. Só para vocês terem, ele vem início do século, ele morre em março de 1773. Então a obra é escrita mais ou menos 10 anos antes daquilo que é a morte dele.
É uma obra com 75 páginas, 149 folhas. O formato não vou ficar dizendo, né, um caderninho simples, que aí até a grafia, não sei se foi a dele, porque o que eu peguei do caderno daquilo que é a tradução que ele fez é bem diferente. Então aparentemente foi feita uma revisão. Ele tem muitos erros de português na tradução de lá, com umas palavras muito difíceis. Então tem também, além da dificuldade da transcrição, você tem que transcrever o erro, né, que é outra dificuldade de você entender a cabeça da pessoa que errou, né? Mas o que ele tem aí no Tratado de Arruação, né, o Tratado de Arruar no sentido de urbanismo mesmo, né? Lembrando, é a primeira obra que até esse momento se dedica exclusivamente a urbanismo. Ou seja, em outras obras, seja o Serrão Pimentel, seja o Mateus do Couto anterior ao Serrão Pimentel, seja o engenheiro Azevedo Forte, eles fazem menções, pinceladas sobre urbanismo. Aqui ele vai pegando o que é arruar, a questão da importância da rua, da via, e ele vai construir uma cidade utópica, né? Tanto que é o que o Rafael Moreira gosta de chamar muito a atenção, é essa construção da utopia dele. Aí, uma das coisas que eu acho que utopia, parece que a cidade ela nunca vai ser executada, né? Ou ela não é executada, e eu acho que aí entra essa palavra um pouquinho difícil para a gente entender o José Figueiredo Seixas. Primeiro, porque o texto dele, vamos dizer assim, ele parte de um geral para o mais específico, em termos de construção de leitura. Ele dá a ideia daquilo quais seriam as diretrizes ou observações que deveriam ser feitas por aquele que fosse fundar uma cidade, o que significa estabelecer um núcleo de ocupação a partir do zero e, portanto, a escolha topográfica do terreno para adequação da planta, né? Então isso é importante. O que seria plausível para quê? Para regiões fora, às vezes, de Portugal, né? Ou seja, como a ocupação da América, a ocupação da África, então cidades que estariam ainda ou que estariam sendo formadas. Então você vê bem o eco daquilo que seria o discurso pombalino, do iluminismo e os tratados que estão sendo feitos de limites com Portugal e a Espanha nesse período lá na fronteira. Mas o texto dele não se restringe a isso. Ele dá a construção desse espaço ideal, mas ele também passa por uma outra fase que é importante, se uma cidade já estivesse estabelecida, quais seriam as considerações importantes de serem feitas no sentido de retificar ruas ou estabelecer novos núcleos a partir do núcleo antigo. Porque uma das questões que a gente sabe que foi cogitada aqui em Lisboa, pelo Eugênio de Santos, né, naquilo que foi a reconstrução de Lisboa, apareceram 5 propostas, né, de reconstruir no mesmo lugar, com um traçado antigo, de reconstruir com um traçado novo, e há uma que era a transferência do centro de Lisboa para a região mais ou menos de Alcântara, que era chamado Buenos Aires, né? E o que a gente vai notar bem do José Figueiredo Seixas, que ele vai justamente tentar viabilizar a ideia de como deveria ser a readequação de centros históricos para ter essa planta mais regular. Na realidade, ele passa de uma praça quadrada, a gente tem tangentes em cada uma das diagonais do quadrado, e a partir dos cantos do quadrado saem diagonais. E ele vai tendo uma preocupação em definir lotes de terreno, ou seja, as coruelas, as limitações da terra, e principalmente em pensar que as dimensões desse terreno e aquilo que seria a evolução do espaço, da cidade, em termos de ocupação, e a adequação do espaço habitado por moradias com a compensação daquilo que seria a área produtiva, ou seja, o que dá um eco também de entender o que seriam as memórias econômicas da academia, que depois vai estar discutindo, ou como que você regula o espaço urbano com a área agrícola que vai abastecer esse espaço urbano, né? E que é interessante de perceber como que ele vai colocar marcos, contentas, que podem surgir da composição desses marcos. O que ele chama a atenção para essa situação? Ele vai em pensar que a cidade deveria ter uma praça principal e várias áreas entre aspas, eu vou colocar aqui de lazer, ou praças espalhadas. Então, a partir de uma praça, em cada uma das laterais desse quadrado, você vai ter praças menores, como se cada
bairro ou cada freguesia, né, para cá é mais freguesia, tivesse um núcleo específico de convivência, de poder estar mantendo uma sociabilidade. E aí o que acaba acontecendo é que na forma de você dividir a partir das diagonais, os terrenos eles não seriam regulares, não é aquela situação do que acontece no Porto, e acontece também muito no Rio de Janeiro, que é a casa com um lote estreito, com uma profundidade enorme, sem circulação de ar entre alguns cômodos, que ficam alcovas, né? E aí você tem uma verticalização, ou seja, ela cresce estreitinho e você tem a construção muito estreita e aí a questão da sustentação ficando comprometida. E aí entra as discussões que ele vai tendo técnica, ou seja, cada casa deveria ter sua estrutura própria, não deveria se apoiar na casa ao lado, né? Para não ter problemas do desmoronamento, e que de certa forma é o que predominava em Minas Gerais. Quem vai para Ouro Preto sabe que naquelas ladeiras uma casa era construída, as outras vão se apoiando e vai fazendo aquela composição. Então aí ele chega a discutir na estrutura da obra a questão de fazer as sapatas, né? A sapata é a parte de baixo bem da construção, depois o alicerce, puxar as paredes com as estruturas de pedra, né? A cantaria que vai estar estruturando, e cada uma delas independente, e o alinhamento. Então, qual era a discussão? Calçada adequada para a circulação, estrutura da via que captasse a água para poder levar ou para uma área central ou para uma área lateral em que os dejetos fossem levados e assim se fazia a limpeza dessa rua. Ele vai estar tendo também uma preocupação com essa construção do relevo quando se dá o cruzamento de uma rua que está descendo com uma outra rua que está nessa subida, né? Então quem assim, que me veio muito bairro alto, né, aquela coisa da rua descendo, aquelas, né, como que você vai ter esses cruzamentos, que vai arrastando tudo. Ele tem indicações no sentido de como configurar o terreno e como configurar a moradia para que a água não ficasse empoçada e não invadisse os quintais das casas mais baixas, né? Porque vem a água e quem mora na parte baixa normalmente sofre com aquilo que a gente chama de enchente, né? Então, essas preocupações ele vai mostrar durante a sua construção. Ele chama a atenção que ele é mestre de riscar o risco a desenhar, em termos daquilo que é a aula de desenho do Porto, né? Ele faz poucas referências a autores portugueses. Isso não significa que ele não os conhecesse, né? Então ele não cita Luiz Serrão Pimentel, ele não cita Mateus Coelho, todos esses que eu falei, o próprio Fortes ele não coloca. Ele vai colocar o André, mostra que conhece uma leitura espanhola, o André Cespedes, que é do século XVII, o Frei Nicolás, que também é do século XVII e que trabalham a área de edificação, né? Então, uma das coisas que preocupa também eles com relação à estrutura do edifício seriam os pátios internos, o que seria a questão da tipologia das casas, ou seja, como se construiria salas, a parte da cozinha, quartos, acesso de um piso para o outro em termos de escada, iluminação, onde se posicionariam clarabóias, né, dentro dessa estrutura. E aí ele vai, obviamente, mostrar uma série de trabalhos em termos daquilo que a gente chamaria de medição e constituição da obra em si, ou daquilo que se deveria se cuidar na obra em termos de construção. E o que é um projeto megalomaníaco, vamos dizer assim, dele na situação, é que a ideia que ele tem de se reformar a vila a partir de um novo espaço urbano, de uma nova estrutura, ela não ficaria restrita a um único espaço. Ele pensava isso para todo Portugal. Ou seja, ele pensava uma forma bem complexa de uma reformulação do espaço urbano numa longa duração para o território português. Entendendo que seriam as vias de acesso, rotas ou coisa que o valha, a distância que cada uma das vilas deveria ter entre si, né? A questão do abastecimento das vilas que se tem nessa situação, e também o que era uma discussão do século XVIII, as dificuldades que Portugal tinha de escoamento da produção agrícola para as áreas dos portos de uma maneira geral, né? O que a gente pode encontrar aí, alguns resquícios importantes. Ele vai seguindo uma estrutura de Vitrúvios, que a gente está falando de Vitrúvios lá
época romana, em termos de entender o espaço urbano. Ele tem uma parte pequena sobre o urbanismo, ele utiliza dessas referências de Vitruvius, que fala sobre a construção e como compor largura de rua e outros espaços. Aí a arte mesmo de Auá, o que ele diz, não basta ter técnica, não basta você ter o formulário de entendimento daquilo que você faça uma rua dessa forma. Você precisa ter discernimento. Então, uma das coisas que ele vai estar, e aí parece que o texto era um manual para os alunos propriamente dele poderem atuar, era como você deve resolver os problemas. Então, aí a gente chega numa segunda parte da obra dele, que é justamente essa. Ele vai sugerindo situações, problemas, aonde que é posto uma situação do terreno, que você tem uma determinada declive, que determinada situação em que você precisa medir para chegar a uma área, tal, que daí uma série de tabelas que seriam necessárias, cálculos matemáticos e por aí afora, em que ele vai mostrando situações que o engenheiro, arquiteto, se defrontaria nesse universo. E aí é o que toma a segunda parte mais interessante dessas situações, problemas, né, que ele vai estar mostrando, e mostrando também que ele conhece a produção do ensino da matemática em Portugal. Então, todo esse conjunto de elementos mostra que na segunda metade do século XVIII, Portugal está vivendo uma efervescência com aquilo que é a reformulação do ensino. Há uma carência bem clara daquilo que é o material didático para trabalhar, principalmente nessa área, porque a obra do Fox já é antiga e já, de alguma forma, desatualizada em termos daquilo que precisaria ser feito, e que nesse movimento há reformulação do Colégio dos Nobres, que é concomitante à produção da obra em si, a reformulação dos estatutos da Universidade de Coimbra, 1772 em diante, né, já na época final, e ele está mostrando essa estrutura. Em termos daquilo que eu não vou ficar entrando, mas ele dá valores, a Corella deveria ter tanto de largura, tanto de comprimento, eu não vou ficar entrando nesses detalhes em termos de distribuição, mas isso eu fiz aí um apanhado da obra e a transcrição do texto como um todo, né, para poder fazer a publicação. A obra, eu acho que é mais referência do Frei Nicolás, ela é importante, eu não mencionei a arte e uso da arquitetura. Frei Lourenço de São Nicolás é uma obra que foi feita mais ou menos um século anterior, e aí que vai estar baseando a obra do José Figueiredo de Seixas, né? Outra coisa importante é como que os pisos internos da casa não seriam mais de chão batido, mas de lajeado. Principalmente ele vai estar colocando essa estrutura, né, nova do espaço interno da casa. E uma questão que eu acho bem interessante, ele acha que Portugal é feio, assim, ele não disse claro, para diminuir a fealdade das vilas portuguesas, né? Portugal é feio. Fealdade é bom, né? Fealdade é bom. Então a fealdade dessa. Então ele tem uma o que é interessante é que ele tem uma preocupação com a discussão estética do espaço urbano, ou seja, a cidade tem que ser bonita para aquele que vive nela, né? E aí a questão das casas, eu acho que ele estabelece, aí tem situações, quem estava, por exemplo, se eu estou numa cidade que já havia Constituição, as pessoas de maior posse teriam privilégio para escolher em determinadas áreas, a partir da igreja principal, as casas principais, e depois os tipologias. Então você vai criando núcleos, né, específicos para cada grupo de mundo. Existe uma segregação, né, em função da posse, dos recursos que se tem. Mas ele pensa nessa estrutura para poder, a gente pode colocar segregacionista, né, mas ordenadora. Então, o que é interessante, e que depois muito o Rafael coloca, talvez assim, um pouco excessivo, nos Estados Unidos, aquilo que será, a partir de 1776, a Constituição das Cidades, vai seguir muito o que está sendo proposto pelo José Figueiredo Seixas, ou seja, querem ver o eco disso lá. Ou da obra dele, eu não chegaria a tanto, mas eu acho que existe sim essa situação de ordenação que já vem da cidade do Renascimento, posta em prática, tomadas as devidas precauções em termos da estrutura, e aí o porquê do Tratado da Arruação ser uma inovação, porque ele, de fio a pavio, vai tratar do espaço urbano, ele não fica só
em alguns aspectos da casa, né? Ou, assim, do alinhamento propriamente dito. O que eu teria mais, assim, vendo aqui a questão do horário, a falta de documentação para nortear os profissionais a partir daquilo que seria a junta, o Departamento de Obras Públicas, que é estruturado. Então o que ele sente é a má qualificação profissional das pessoas que estão no organismo do Estado, que não são capazes de fazer a verificação adequada das propriedades e dos seus limites em termos de verificação. O que seria o fiscal de obras, verificar se a obra está sendo erguida conforme as especificações, ou aquilo que seria o risco, quando o risco existe, né? A questão dos abusos dos proprietários, de uma maneira geral, em apresentarem uma proposta e, na realidade, construírem além dessa proposta, o que gerava insegurança, a propriedade em débito e desalinhamento, ou seja, de casas, de terrenos, e construindo sem ter a civilidade, né, ou aquilo que seria o entendimento do espaço do proprietário do lado. Ou seja, cada um competia com a casa, para a tua casa ficar melhor que a do outro, e esquece que tudo existe um conjunto. E aí ele pensa nessa sociedade coletiva em termos de estrutura, né? O texto, aí vai, a parte chega para uma coisa didática, como você vai trabalhar na prancheta, como lançar um terreno da diagonal. Não vou ficar aqui colocando nessas... São 14 problemas que ele coloca. O texto tem 2 pranchas de desenho, na realidade com as figurinhas referentes a cada uma das partes que ele vai estar colocando, né? E eu talvez aqui fiz uma conclusão, que eu não vou ficar lendo toda, mas eu acho que assim, o importante é que ele trabalha ele contribui para aquilo que é a política urbanizadora do período pombalino. O que ele é a expressão? Ele é a expressão de uma racionalização do espaço urbano dentro desse território lusitano, que eu acho que é fundamental de estar chamando a atenção. A questão de uma homogeneidade, de uma dinâmica de nova para esse espaço urbano. Uma discussão com relação àquilo que é o profissional e o que deveria ser o profissional, que justamente a gente acompanhando essa segunda metade do século XVIII, e até um pouco naquilo que é o esteio do outro projeto que eu fiz do José Manuel Carvalho Negreiros, há depois o que seriam as normativas ou código de ética dos engenheiros, né? Ou seja, os procedimentos que está sendo colocado nessa situação. E que há um importante ponto aí agora de ampliação dessa estruturação da escola de engenharia, é a cisão entre o que seria a escola militar, né, voltada para aquilo que são os interesses do Estado, fortificação, e aquilo que é a arquitetura civil, ou seja, o crescimento ou boom da arquitetura civil nas propriedades, e que aí a gente vai ter a constituição da Escola Politécnica Francesa, que é desse período pós-revolução, né, e que está aí dentro, né. O que eu deixaria, acho que é mais aí de ser pensado, é que ele vai contribuir para essa situação no início do 19, e fica interrompido o trabalho dele, na realidade, como eu disse para vocês, é um trabalho pouco conhecido, é conhecido só no meio, assim, um ou outro que trabalha esse período, João Varela Gomes, o Paulo Varela Gomes, que trabalhou um pouquinho com ele também, ou Rafael Moreira, e não se conhece o texto. Então acho que é um texto sobre urbanismo que mereceu essa construção. E até se fala muito das igrejas do Carmo, né, as duas do Carmo, eu estou falando do Porto e da Lapa, e às vezes da Lapa mais conhecida por causa do coração do Dom Pedro que está lá, do que propriamente às vezes só pela estrutura. E aí tem toda uma documentação interessante para mostrar como o núcleo do Porto vai sendo estruturado e como tem gente pensando esse texto, né? Então, como eu disse para vocês, o documento que está na biblioteca de Coimbra, eu não sei como o caderno chegou até lá, ou que teria levado esse documento até lá. Existe a documentação dele com relação a esse tratado de arquitetura, e também o que é um caderno sobre pigmentação e outras técnicas que estão ali, que poderia ser talvez um outro manual que ele tivesse trabalhado, né? Ou seja, então esse caderno mostra que ele produziu e refletiu sobre o assunto muito importante. Acho que é a questão aí dele ser trazido para essa
discussão, pelo menos para eu achar interessante de chamar a atenção para compartilhar com vocês. Bem, é isso, acho que estou dentro do meu prazo, né? Desculpa se passei alguns minutinhos, mas a gente vai aí colocando.